Vamos seguir aqui no livro O Filho de Deus, capítulo 4. Recebido acima em glória. 1 Timóteo, capítulo 3, 16. Nos dias passados, os anjos desejavam atentar para as coisas de Cristo. 1 Pedro 1, 12. Vamos dar uma olhadinha lá nesses versículos, né? Antes da gente passar. 1 Pedro 1, 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem aquietar. Como é que está o som aqui para vocês aqui? Tá? Tem muita coisa rolando de som aqui, está incomodando aí? Incomodando a voz? Fala aí, alguém, por favor. A gente está escutando umas vozes ao fundo. Achei até que era algum irmão que estava com o microfone aberto. Como é que tá? Tá atrapalhando muito aí? Tá muito alto? Bombas aqui, tá rolando bomba aqui. Também tô com visita de casa. Não, pelo menos para mim não está me incomodando. Não sei os Para mim irmãos. também não. Pronto, então eu vou estar seguindo aqui. Então, esse foi o versículo que foi citado pelo irmão. Vamos lá. Nos dias passados, os anjos desejavam atentar para as coisas de Cristo. 1 Pedro 1,12. Quando essas próprias coisas se manifestavam e se cumpriam, esse desejo era atendido. Pois na história, como a encontramos nos evangelistas, os anjos são colocados como testemunhas oculares daquilo que a... Peraí, só um momento. Daquilo que há muito desejavam contemplar. Eles têm o privilégio de encontrar um lugar e o gozo deles na história de Cristo no ministério da piedade. E para encontrá-lo no santuário de Deus, assim como antigamente. Naquele santuário, é verdade, tudo era para uso e bênção dos pecadores. Os altares, a pia e o propiciatório, e tudo mais, foi fornecido para nós. A ação e a graça da casa de Deus eram para os pecadores. Mas os querubins contemplavam. Eles foram colocados naquela casa para olhar para seus mistérios mais profundos. E assim, na mesma condição, os encontramos nos dias das grandes originações, ou das próprias coisas celestiais, quando Deus se manifestou em carne. Pois então, é igualmente verdade. Tudo era para o serviço e salvação de nós pecadores, ou para que Deus, assim manifestado, fosse pregado aos gentios e crido no mundo. Mas ainda assim, tudo foi certamente para este fim, para que ele pudesse ser contemplado por anjos. Assim, eles tomaram o mesmo lugar no santuário de outrora e no próprio grande mistério. Eles olharam, contemplaram, eram testemunhas oculares e, além disso,
A visão que eles tiveram do mistério era do mesmo caráter intenso e interessado que os querubins haviam expressado antes no Santo dos Santos. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório. E os seus rostos estavam de frente um do outro. O rosto dos querubins estavam virado para o propiciatório. Êxodo 37:9. E assim, na história de Cristo, a arca verdadeira, eles seriam assim vistos novamente. O anjo do Senhor veio em sua comissão e ministério do céu, anunciar aos pastores de Belém o nascimento de Jesus. Mas, assim que cumpriu seu serviço, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, 13 e 14. E quando chegou a hora de outro grande evento, e Deus manifesta em carne, foi ressuscitado dos mortos, para logo ser recebido acima em glória. Os anjos se apresentam novamente com o mesmo intenso e atento deleite. No sepulcro, enquanto Maria Madalena olhava, 2 deles estavam sentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E no momento crucial da ascensão, eles se apresentam novamente, instruindo os homens da Galiléia sobre os próximos passos do caminho daquele que acabara de subir ao alto. João 20 e Atos 1. O que pairava sobre o propiciatório era tudo isso. E olhar de querubim foi esse, repetidamente, aquela declaração das hostes celestial. Nos campos de Belém não fazia parte do ministério deles para o homem, mas foi um ato de adoração a Deus. Eles não estavam, então, instruindo os pastores. Os anjos não estavam instruindo os pastores, nem mesmo se dirigindo formalmente a eles, mas exalando o êxtase em que o próprio espírito deles estava envolvido ao pensar sobre aquele que então nascera. E foi assim a atitude deles no sepulcro. Quando Maria aparece, eles tinham, na verdade, uma palavra de empatia para ela. Mas ela estava, mas lá estavam eles no sepulcro, antes que ela tivesse vindo. E lá estariam se ela nunca tivesse ido. Assim como os querubins do tabernáculo estavam sobre a arca e o propiciatório, de um lado e de outro, agora no sepulcro, os anjos estavam sobre o lugar onde o corpo de Jesus jazera, um à cabeceira e outro aos pés. Que maneiras de contemplar a Jesus eram essas? Como lemos, Deus se manifestou em carne, visto ou contemplado por anjo, ou visto dos anjos. Que nós, amados, possamos desejar a graça de ter as mesmas declarações e atitude em relação a Jesus. E que possamos lamentar o que em nosso coração está aquém disso, por mais que saibamos como tudo isso é grandioso. Acredito que muitos de nós precisamos ser mais atraídos por essas coisas do que somos. Muitos de nós habitamos
se me é permitido distinguir estas coisas por tais termos, mas na luz do conhecimento das dispensações divinas, do que no calor de tais mistérios como Belém, o jardim e o Monte das Oliveiras, revelado aos anjos extasiados. Mas nisso temos sido perdedores em grande parte daquela comunhão que marcou o caminho e o espírito de outros em outros tempos. Meu desejo tem sido voltar-me para essa grande visão, conduzido dessa forma pela condição das coisas ao nosso redor e entre nós. Não? Oi? Não? Ouvi. Até esse trecho aí, a gente tem tido essa, vamos dizer assim, visão do que os anjos estavam contemplando, né? A glória do Senhor Jesus. E a gente percebe que todas essas manifestações que aconteceram aí, tendo lá no Antigo Testamento, e tem aí esses exemplos nos Evangelhos, né? Quando aquelas hostes celestiais apareceram para os pastores, quando os anjos ali estavam ali no sepulcro aberto, né? E as Maria e as outras, né, conversaram ali com os anjos, com anjos também, e quando os discípulos viram o Senhor Jesus subindo para a glória, né, no Monte das Oliveiras, e os anjos também chegaram a eles e também falaram com eles. A gente tem que estar atento, né, que essas manifestações aí angelicais, vamos dizer assim, né, e todas, como ele colocou aí, não estavam trazendo mensagens para essas pessoas, mas estavam ali para contemplar, né, essa obra do Senhor, que eles, como foi lido no versículo lá de Pedro, que eles estavam atentos, né, àquilo que foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento e que agora estavam se cumprindo ali, e eles estavam atentos, olhando, vendo, apreciando tudo aquilo. Mas aí tem que lembrar, né, que essas manifestações aí ainda na dispensação antiga, né? Até nos evangelhos a gente não tem ainda a igreja vamos dizer assim, inaugurada, né? A igreja não existia ainda, até os evangelhos, até o momento da subida do Senhor Jesus, a glória, não existia igreja. O que existia ali era o Senhor, né, tratando ali com os seus discípulos, que ainda, vamos dizer assim, que ainda eram judeus, né, cumpridores da lei, digamos assim, dos costumes judaicos da antiga dispensação. E quando a gente vê depois de Atos 2, depois que a igreja é inaugurada, vamos dizer assim, e começa então a dispensação, essa atual dispensação da graça, onde Deus trata agora com a igreja, que é um povo celestial, não um povo terrenal, e a gente vê que não há manifestação de anjos, né, ou aparição de anjos para, vamos dizer assim, os apóstolos, os profetas do Novo Testamento, e todos os cristãos ali, ou os membros do corpo de Cristo que estavam sendo acrescentados, né, ao corpo dele, e formando assim a igreja. Não há manifestação de anjos. Que há, sim, né, a revelação do próprio Senhor Jesus aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, a revelação daquilo que é para a igreja, e quando não assim, né, até mesmo o próprio Senhor Jesus, em pessoa, né, aparecendo, como apareceu a Paulo, e se manifestando ali e falando diretamente com o apóstolo. Então, a gente vê que não há
depois no Novo Testamento e durante essa dispensação que é da igreja, esse aparecimento dos anjos, essa manifestação dos anjos, vamos dizer assim, visíveis. O que é falado é que os anjos, ainda assim, mesmo assim, os anjos estão bem atentos, olhando tudo isso, né? E olhando esse mistério que foi assim revelado, que é a igreja, a noiva de Cristo, a formação desse corpo, dessa noiva, a preparação dessa noiva e todo o desenrolar, né, do ministério e, e do testemunho que essa igreja, né, está dando aqui neste mundo. Então, os anjos estão assim atentos e observando isso, mas eles não se manifestam, né, assim visivelmente. Não estou querendo também dizer que os anjos não vão agir, mas não como eles agiam ou como se manifestavam na antiga dispensação, né? Não vai ser manifesto e assim de forma que a gente veja, né? Estou falando isso, claro, né, porque a gente sabe como vários grupos, né, pentecostais e novos pentecostais e tudo mais, eles se apegam, não só esses grupos, né, outros grupos religiosos também, se apegam muito a essa questão dos anjos, né, tirando mesmo de uma forma tão firme, tão, vamos dizer assim, me esqueci assim a palavra, mas de uma forma que até idolatra, né, os anjos, que tira o foco, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que na igreja, e nessa dispensação, o foco e o principal alvo e direção do nosso olhar está sempre na pessoa do Senhor Jesus. Né? E mais nenhuma outra coisa. Nenhum homem, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum pastor, né? E nem mesmo os anjos. Então, nosso foco está na pessoa do Senhor Jesus. Então, eu estou destacando isso porque, às vezes, alguns irmãos podem olhar e ver esses 3 exemplos aí da manifestação de anjos, mas a gente entender que foi, né, nos evangelhos ali, né, ainda no momento em que não tinha igreja e que ainda era a dispensação anterior, né, que tratava ali com os judeus, com Israel, e, né, então a gente ainda era nesse tempo. E aí no tempo da igreja, não. A gente vê cessar esse ministério, essa aparição de anjos visivelmente assim. E a coisa se foca somente na pessoa do Senhor Jesus e da igreja assim, né, que está, vamos dizer assim andando e caminhando com essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, né, claro que os anjos estão olhando, estão observando tudo isso, e possivelmente também, lógico, né, como anjo, como são anjos e são ministros de Deus, né? A gente vê isso lá, a gente vê lá isso em Hebreus, que eles são anjos, são ministros de Deus para fazer o que Deus assim deseja aqui. Eles devem continuar fazendo isso, mas não se manifestam mais visivelmente, né? Então, a gente ficar bem, vamos dizer assim, firme nisso, entendido, né, para que a gente não seja enganados, né, ou levados àquela febre, àquela comoção de estar atrás de anjos e querendo ver anjos e procurando conhecer a questão dos anjos e tudo mais, e tirando o foco totalmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Só isso aí, né?
Continua então. Que maneiras de contemplar Jesus eram essas? Como lemos, Deus se manifestou em carne e visto, contemplado dos anjos. Que nós, amados, possamos desejar a graça de ter as mesmas declarações e atitudes em relação a Jesus, e que possamos lamentar o que em nosso coração está aquém disso, por mais que saibamos como tudo isso é grandioso. Acredito que muitos de nós precisamos ser mais atraídos por essas coisas do que somos. Muitos de nós habitamos, se me é permitido distinguir tais coisas por tais termos, mais na luz do conhecimento das dispensações divinas, do que no calor de tais mistérios como Belém, o jardim e o Monte das Oliveiras, revelado aos anjos extasiados. Mas nisso temos sido perdedores, perdedores em grande parte daquela comunhão que marcou o caminho e o espírito de outros em outros tempos. Meu desejo tem sido voltar-me para essa grande visão, conduzido dessa forma pela condição das coisas ao nosso redor e entre nós. Glorioso, não preciso dizer, é o objeto, a mesma pessoa, Deus manifestado em carne, seguido pela fé da manjedoura à cruz, desde a cruz passando pela sepultura, pela ressurreição e daí para os céus atuais e as eras eternas além deles. O Espírito Santo, de uma maneira que agora consideremos por um tempo, faz com que seja seu gracioso trabalho ajudar essa visão de fé, formando cuidadosamente diante de nós, por assim dizer, os elos entre as partes ou estágios dessa jornada maravilhosa. Deus manifestado em carne, recebido acima em glória. Deixa eu botar aqui, essa jornada maravilhosa. Deus manifestado em carne, recebido acima em glória. Pelo apóstolo João, como nossas meditações anteriores podem ter nos levado a ver, o Espírito revela ou declara, muito especialmente, o elo entre Deus e a carne, na pessoa de Jesus. Ouvimos isso no início do seu Evangelho e da sua epístola, o Evangelho de João. Não preciso repetir aqui, mas, é claro, todos os escritos divinos assumem ou proferem essa verdade de diferentes maneiras, assim como João. Mas é o outro elo, ou aquele entre Deus manifestado em carne e glória, ou os céus, que é, antes de tudo, o nosso presente assunto no progresso dessas meditações. De modo que agora passaremos, com evangelistas e anjos, de Belém ao Jardim do Sepulcro e ao Monte das Oliveiras. O Evangelho de Mateus, de uma forma geral, testemunha a ressurreição. Para ter certeza disso, os anjos no túmulo declaram isso. As mulheres, no caminho de volta para a cidade, abraçaram os pés do Salvador ressuscitado. E os discípulos o encontraram no Monte da Galileia. Marcos fala de várias aparições do Senhor aos seus, após sua ressurreição, a quem ele havia escolhido, como a Maria Madalena, a 2 deles enquanto caminhavam para o campo, e aos 11 enquanto se sentava à mesa. Lucas, no entanto, entra mais cuidadosamente nas provas que Jesus deu a seus discípulos, que era de fato ele mesmo e nenhum outro que estava no meio deles novamente. Ele come diante deles. Ele lhes mostra as suas mãos e o seu lado. Ele lhes diz que um espírito não tem carne nem ossos, como eles viram que ele tinha. Ele mostra nos salmos e nos profetas que assim deveria ser. João ainda tem seu próprio estilo peculiar.
ao lidar com esse comum testemunho. Em seu evangelho, podemos dizer que tudo com o Senhor é força e vitória. E assim foi no sepulcro, como em qualquer outro lugar. Quando os discípulos o visitaram, viram os lençóis de linho no chão e o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor, enrolado num lugar à parte. Não havia nenhuma perturbação, nenhum indício de esforço ou de luta, nenhum sinal como se algo árduo tivesse sido realizado lá. Tudo ficou como um troféu e testemunho da vitória, e não como o calor e a luta de batalha. Louvado seja o conquistador morto. É a voz do túmulo, ao ser aberto diante de nós por João. E se o lugar se fala, o mesmo acontece com o próprio Senhor depois. Não que ele comprove sua ressurreição da mesma maneira que o encontramos fazendo em Lucas. Ele não lhes dá tão apropriadamente sinais visíveis de que ele próprio estava no meio deles novamente. Ele não come e bebe com eles aqui, como havia feito lá em Lucas. O peixe assado e o favo de mel não são citados como parte da evidência, mas em outros tribunais, por assim dizer, a verdade de sua ressurreição é registrada. Ele a confirma ao coração e à consciência de seus discípulos. Sua voz, no ouvido de Maria, diz a ela quem ele era, porque o coração dela estava familiarizado com esse nome naqueles lábios. E suas mãos e lados perfurados foram mostrados, para que essas coisas pudessem falar de paz à consciência de outros, na certeza do sacrifício aceito. Sim, até mesmo para extrair das profundezas e segredos da alma de um deles o grito de plena convicção: Senhor meu e Deus meu. Assim, os evangelistas nos conduzem ao jardim do sepulcro. O Monte das Oliveiras também tem suas testemunhas. A ascensão, assim como a ressurreição de Jesus. E, novamente, eu diria, com certeza tem. Nem Mateus, nem João, no entanto, declaram isso. O Evangelho de Mateus se encerra quando o Senhor ainda está no Monte da Galileia. Do mesmo jeito, João não nos leva ao Monte das Oliveiras ou a Betânia. Em uma ação simbólica, como eu entendo, depois que os discípulos terem jantado em sua presença na margem do Mar da Galileia, ele anuncia que está indo para a casa do Pai e que eles o seguirão até lá. Mas não é a ascensão propriamente dita. Não é a cena em Betânia. Não é, na verdade, a transladação do Senhor da terra para o céu. João 21. Marcos, no entanto, afirma o fato. Quando o Senhor terminou de falar com seus discípulos, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aqui o fato, o próprio momento da ascensão é declarado. Mas, posso dizer, isso é tudo. É simplesmente a ascensão daquele que tinha todos os direitos e honras pertencentes a ele e que o guardavam nas alturas. Mas entre os discípulos não há comunhão em espírito com aquele evento. A história em Marcos não nos diz se os discípulos foram ou não testemunhas oculares disso. Mas Lucas nos dá algo muito além disso. Em seu evangelho,
A ascensão do Senhor é testemunhada por olhos e corações que tinham e sentiam que tinham seu próprio interesse imediato e pessoal nela. E levou-os até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas 24, 50 a 53. Assim, então, sendo o homem ressuscitado dentre uma multidão de testemunhas de que ele era de fato o mesmo Jesus, ele chega aos céus. E embora uma nuvem o tenha recebido fora da visão deles, ele foi conhecido como estando além dela, no mais alto, ainda era mesmo Jesus. Jesus, que havia comido com eles nos dias de sua peregrinação entre eles, agora havia comido com eles em seus dias de ressurreição. Jesus, que lhes dera uma multidão de peixe nos dias de sua peregrinação entre eles, agora lhes dera uma multidão de peixes em seus dias de ressurreição. Jesus, que havia abençoado o alimento e dado a eles então, o fez da mesma maneira agora. E este era aquele que agora havia subido aos olhos deles. Como todas as etapas desta maravilhosa jornada são assim distintamente rastreadas para nós, embora de várias maneiras, pelo mesmo Espírito, nos evangelistas. Temos aquele mesmo bendito em vista, em Belém, no jardim da ressurreição e no monte da ascensão, a ascensão. Manifesta em carne, o Filho fez sua jornada de Belém ao Calvário, ressuscitado dos mortos, com as mãos e os lábios feridos. Comeu e bebeu com seus discípulos durante 40 dias. E então, com as mesmas mãos e o lado feridos, ele subiu aos céus. Ele lhes deu conselhos depois de ressuscitar, como havia feito antes. Ele confiou uma comissão e ministério a eles, então, como antes. Ele os conhecia e os chamava pelo nome, assim como antes. E, por fim, quando olharam para ele, como se o tivessem perdido para sempre, o anjo aparece para dizer-lhes que este mesmo Jesus ainda tinha outros caminhos a percorrer por eles. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. E esse é o segredo ou o princípio de toda a religião divina. Esse é o mistério da piedade. Nada mais recupera o homem para o conhecimento e adoração de Deus, a não ser o entendimento e a fé disso por meio do Espírito. Esta é a verdade que forma e enche a casa de Deus. Deus manifestado em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. 1 Timóteo 3,16. Será que de fato, amados, vividamente e constantemente mantemos em vista essa pessoa única do início ao fim?
Ele passou pelas fadigas e tristezas da vida. Morreu na cruz, ressuscitou das entranhas da terra e subiu ao lugar mais alto do céu. Os elos são formados para nunca serem quebrados, embora unam o mais alto e o mais baixo. O Espírito os mantém à nossa vista, conforme ele os formou, e os mantém à vista para momentos de desejo e deleite divinos. Em passagens como os Salmos 23 e 24, com que rapidez ele leva seu profeta da vida humilde de fé, dependência e esperança, que Jesus passou aqui nos dias de sua carne, até o dia de sua entrada como o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, nas entradas eternas de sua Jerusalém milenar. Estamos em espírito, letra minúscula, nesse caminho com ele também. E mais uma pergunta para a nossa alma que pode muito bem humilhar alguns de nós de novo. Estamos em poder real e vivo com nosso Senhor no presente estágio desta jornada misteriosa? Pois ele ainda é neste mundo o Cristo rejeitado. Até que ponto estamos em espírito com ele como tal? Estamos considerando este pobre homem, Salmos 34:6, ou continuamos com Jesus em suas tentações? Salmos 41:1 e Lucas 22:28. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4:4. Jesus não passou a ser alguém no mundo depois de sua ressurreição, mais do que antes. A ressurreição não fez diferença quanto a isso. O mundo não era mais para ele, então, do que havia sido em outros dias. Quando, como sabemos, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele deixou o mundo para ir para o céu, então, como o havia deixado para ir ao Calvário antes. Quando ele nasceu, a manjedoura em Belém o recebeu. Agora, ressuscitado dos mortos, o céu o recebe. Como nascido, ele se propôs à fé e à aceitação de Israel. Mas isso seria recusado por Israel. Como resultado, como ressuscitado, ele voltou a se apresentar a Israel por meio dos apóstolos, mas seria recusado por Israel novamente. E Jesus ainda é o estranho aqui. O tempo presente ainda é a época de sua rejeição. Ele estava solitário na estrada de Jerusalém para Emaús, como havia estado antes no caminho de Belém para o Calvário. Embora fosse o homem ressuscitado, mas, amados, é em tal caráter que você e eu temos nos juntado a ele no caminho. Muitos pensamentos seriam demais para nós, se não fôssemos treinados para isso de acordo com o método da sabedoria divina. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Diz nosso divino mestre para nós. E dessa forma, sua benignidade nos torna grandes. Estamos preparados para ampliar
as comunicações vindas dele. Jesus pode anular distâncias, pois ele pode controlar obstáculos. No lago de Tiberíades, ele andou sobre as águas turbulentas e, quando entrou no barco, imediatamente foi para a terra para onde os discípulos foram. Como são bem-vindas as irradiações da glória oculta feitas dessa maneira, que estavam lá e irrompem, penetrando na alma. E o que temos que fazer se não abrir todos os acessos da alma e deixar Jesus entrar? A fé escuta. O Senhor teria feito a pobre samaritana, junto ao poço, simplesmente uma ouvinte do começo ao fim. Ela pôde falar e de fato falou. Mas quais foram suas palavras? Senão o testemunho de que o entendimento, a consciência e o coração estavam todos se abrindo para suas palavras, as palavras do Senhor. E quando todo o vaso estava aberto, Jesus se derramou dele. É essa atitude de escuta de fé que ansiamos, mas simplesmente que ansiamos mais, simplesmente ocupar. E especialmente ao traçar esses assuntos profundos e santos. Algum comentário? Importante a gente perceber aí que o autor está chamando a nossa atenção, né? Principalmente lá no início, quando ele falou dos anjos, está chamando a nossa atenção da nossa, como nós devemos, né, nos ocuparmos com essa pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós falhamos nisso, né? Somos nossas atenções são desviadas por qualquer circunstância aqui desta vida, as coisas aqui desse deserto. Até ele colocou ali, né? Nós conhecemos um Jesus ressuscitado, que é o mesmo que andou aqui e que é o mesmo que está agora em glória nos céus, mas que nós não devemos estar com esse Jesus no deserto, né? Porque lá no deserto a gente sabe que está falando do mundo, né? Onde não encontramos e não achamos nada que possa nos alimentar, mas sim, né, nos ocuparmos com esse Senhor, o Senhor Jesus já ressuscitado, que está agora em glória, e que, né, podemos assim desfrutar de tudo que é de mais maravilhoso e perfeito que vem dele, né? Claro que quando ele andou aqui, essa mesma pessoa também, aqueles que assim quiseram e que o seguiram, puderam também desfrutar a mais maravilhosa glória, né, de estar na presença daquela pessoa, sendo ensinados, sendo guiados, sendo curados, sendo alimentados, como ele falou aí, né, que Jesus, antes de morrer na cruz, ele alimentou os discípulos com muitos peixes, e depois ressuscitado também, né, levando a gente aquele fato lá, quando ele fala para Pedro, né, jogar a rede do outro lado do barco, e aí quando Pedro puxa a rede, muitos peixes e tudo, aí ele reconhece que era Jesus lá na praia que tinha dado essa ordem. Pedro vai e pula do barco para ir encontrar com o Senhor Jesus na praia. Então, antes e depois, o mesmo Jesus, que alimenta, que ensina, que cura, né? Então, o autor aí, nesse relato todo, está nos chamando a atenção de que temos essa pessoa.
e que é com essa pessoa que nós devemos nos ocupar. E essa glória dele, né, não mudou, continua a mesma, né? E mesmo ele estando agora lá no céu, a gente ainda pode assim contemplar, né, pela fé, assim, vamos dizer assim, né, pela fé, essa pessoa. E às vezes a gente, por conta das coisas aqui deste mundo, dos afazeres desse mundo, das ocupações desse mundo, das preocupações que esse mundo traz sobre nossas vidas, das preocupações da nossa própria vida, das atenções que nós damos tanto a nós mesmos, a gente perde, né, essa oportunidade maravilhosa de estarmos contemplando essa pessoa, e vendo, e olhando, e vendo tudo que ele fez e tudo que ele tem feito hoje ainda, né? Salvando, né? Formando a igreja. Então, muitas vezes, a gente até, eu sempre falo sobre isso, né? A gente tem uma grande luz e uma grande oportunidade de estarmos celebrando a memória dele numa reunião, no partimento do pão, lembrando dele, de sua morte. E também é esse um momento, um grande momento de estar contemplando, assim como os anjos ali, né, foram contemplar o nascimento dele, foram contemplar o ministério dele, contemplaram, né, a morte e depois a ressurreição dele, a ascensão dele ao céu, e continuam se ocupando com aquilo que o Senhor Jesus tem feito, faz com essa pessoa. E às vezes a gente, por coisas bobas e muito pequenas, que não chegam nem aos pés do que é essa glória da pessoa do Senhor Jesus, a gente deixa de estar, né, indo se ocupando com ele. Né? Então, estou falando até assim, meus irmãos, porque o que eu estou entendendo aí, né, do que o escritor está escrevendo, e é uma coisa que está falando também no meu coração. Né? Estou falando assim, jogando isso para os irmãos, mas primeiro para mim, o que eu senti, né, porque também, né, eu estou me incluindo aí, de que, né, a gente falha nisso, a gente falha em estar buscando, em estar testemunhando, se ocupando e contemplando, né, a glória do Senhor Jesus Cristo. Na nossa caminhada aqui nesse deserto, se a gente olhar para o mundo, a gente não acha nada no mundo que a gente possa, olhando e buscando, que possa nos dar uma graça, uma glória, uma ocupação tão prazerosa, tão grandiosa e elevada como, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos encontrar isso nas coisas do mundo, nas nossas ocupações nessa vida, nas nossas preocupações, no nosso trabalho, em qualquer outra coisa. Não vamos encontrar, só encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é isso não. Ao entrarmos no livro dos Atos dos Apóstolos, imediatamente depois, ficaremos impressionados com isso, que o que preenche a mente dos apóstolos e forma o grande peso ou pensamento de toda a pregação deles é que Jesus de Nazaré, um homem negado e crucificado aqui, estava agora no céu. Pedro faz com que seu primeiro e constante trabalho seja vincular ao fato da ascensão de Jesus de Nazaré toda a graça e poder que foram, então, naquele dia de seu testemunho, ministrados desde o céu, no meio do povo judeu. Com a descida do Espírito Santo, a profecia de Joel se torna adequada e, naturalmente, ou melhor, necessária. Ela não se cumpriu.
Ali não é o momento de se cumprir aquela profecia de Joel. O texto do sermão de Pedro, mas a maneira pela qual ele prega a partir dela, é a seguinte: ele encontra Jesus de Nazaré, o crucificado, nessa profecia. Ele declara que um homem que havia sido recentemente aprovado por Deus no meio deles, por milagres e sinais, está agora no céu e, como o Deus mencionado naquela profecia, tinha então derramado o Espírito prometido, e além disso, que ele mesmo era o Senhor mencionado naquela profecia, cujo nome era agora para salvação, mas cujo dia será para julgamento em breve. Esse é o sermão e a exortação de Pedro sobre o texto de Joel. É o homem que agora está no céu, que ele encontra ou declara em todas as partes desse magnífico discurso. Se João 1 pode dizer aqui que encontrou em Jesus na terra uma glória plena e imaculada, assim Pedro encontra agora no céu, no lugar de toda graça, a salvação e poder, o Filho do Homem, o Nazareno, que havia sido desprezado e rejeitado aqui. Assim, no próximo capítulo, é Jesus de Nazaré, o homem de todo desprezo e escárnio entre os homens, agora glorificado nas alturas, de quem Pedro fala e por quem ele age. O mendigo, aleijado na porta formosa do templo, é curado pela fé nesse nome. E então o apóstolo declara ainda que ele era o mesmo Jesus que os céus receberam e o reteriam até o momento em que sua presença estabelecida trouxesse refrigério e restauração. E sendo desafiado pelos principais, no capítulo que se segue, com base nesse milagre de cura, Pedro manifesta esse mesmo desprezado Jesus de Nazaré como a pedra rejeitada pelos edificadores aqui, mas colocada por cabeça de esquina no céu. Esse é o nome, esse é o testemunho. Se vemos os apóstolos diante do poder do mundo ou no meio das dores dos filhos dos homens, esse é o único pensamento deles. Aqui se encontra toda a capacidade, virtude e força dos apóstolos. E logo depois disso, esse mesmo nome de Jesus é todo o apelo que eles têm e o fundamento da confiança na presença de Deus. Aquele fraco, como diriam os homens, o santo menino Jesus, a quem Israel e os gentios, Herodes e Pilatos, os reis da terra e os principais haviam se oposto e recusado, é aquele que eles esperam diante de Deus. Eles o conhecem no santuário agora, como o conheciam entre os homens antes. E observe o estilo diferente deles ao usar esse nome. Observe a segurança com a qual se comprometem com os necessitados. A ousadia com que eles a disputam perante o mundo. E a ternura, teu santo filho, Jesus, com a qual suplicam a Deus. O mendigo na porta do templo fora curado por ela. E o lugar onde eles assim mencionaram esse nome, diante de Deus, tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo. Todo o poder agora é reconhecido no céu como pertencente a esse nome. Como antes, todo o poder havia fluído dele aqui, sim, e mais, o mundo, ou o próprio inferno, se treme com isso, pois o sumo sacerdote e
os saduceus se enchem de indignação e lançam as testemunhas desse nome na prisão comum. Com tudo isso, Pedro, da maneira mais plena, expõe a fraqueza e a humilhação de Jesus, de quem ele estava testemunhando repetidas vezes, ser agora exaltado ao mais alto dos céus. Isso é muito marcante nessas primeiras pregações dele. Jesus havia sido morto, diz Pedro, reduzido a nada, entregue, negado, preso, morto, pendurado em um madeiro. Ele não se restringe a uma linguagem como esta. E no mesmo espírito, parece gloriar-se no desprezado nome de Jesus Nazaré. Ele tem isso em seus lábios repetidas vezes, todas as formas de tristeza e de desprezo que o príncipe da vida, o santo e o justo, usava ou carregava em seu coração, seu corpo ou suas circunstâncias aqui entre os homens. São lembradas e descritas por ele em seu estilo excelente e vivido sob a nova unção do Espírito Santo. Este é aquele em quem ele se gloria, por meio de todos esses capítulos de seu primeiro ministério aos judeus. Atos 2, versículo 5. E, no entanto, ele declara que aquele que tinha sido assim tratado aqui era a grande ordenança de Deus, o Senhor e Cristo, que um homem no céu era o Senhor de Davi, que a semente de Abraão foi levantada para a bênção que o profeta prometido, semelhante a Moisés, foi elevado ao alto. Foram palavras que Pedro falou com ousadia. Continuando aqui. E assim como essa unção do Espírito Santo leva a Pedro testificar do homem do céu, de Jesus de Nazaré, outrora negado, aqui, mas então exaltado lá, da mesma forma, o arrebatamento no Espírito Santo. Logo depois faz o mesmo com Estevão. Se Pedro fala dele no céu, Estevão o vê no céu. O pregador o declara sem temor e o Marte o vê sem nuvens. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7. Assim, dessa maneira, o Espírito apresenta Jesus no céu aos lábios e aos olhos de suas diferentes testemunhas. Mas é abençoado acrescentar que Jesus no céu era uma realidade tão grande para Pedro quanto para Estevão. Embora Pedro conhecesse esse mistério somente sob uma unção, enquanto Estevão o conhecia sob um arrebatamento no Espírito Santo. Que nós, amados, conheçamos tanto a unção quanto o arrebatamento em nossa própria alma, em mais do mesmo poder. E possamos desfrutar disso à luz do Espírito agora, como desfrutaremos mais do que a essa visão para sempre. Um comentário?
continuar aqui. Essa é a primeira pregação do livro de Atos, depois que o grande elo foi formado entre Deus e carne, e entre Deus manifestado em carne e céu. Mas que cena vasta e maravilhosa é assim mantida dentro da visão de fé. E tudo para a nossa bênção, luz e gozo. Vemos os elos entre o céu e a terra, Deus e os pecadores, o Pai e a manjedoura em Belém, a cruz do Calvário e o trono da majestade nas alturas. Poderia o pensamento humano ter alcançado, planejado uma cena como essa? Mas ei-la aqui diante de nós, uma grande realidade agora e para a eternidade. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 9 a 10. O Espírito havia revelado o Deus da glória no menino de Belém. E agora, quando todo poder e graça são ministrados do céu, o derramamento do Espírito Santo, a cura das dores dos filhos dos homens, a salvação dos pecadores, a promessa de dias de refrigério e restauração, tudo isso é encontrado e declarado no e a partir do homem glorificado no céu. Que mistérios divinos são esses que ultrapassam toda a percepção do coração? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Foi a indagação do Senhor no dia de sua humilhação. E a única resposta certa foi esta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois, no tempo da pregação dos apóstolos, quando se pergunta a eles, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? A resposta divina é esta, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Este é o único, o mesmo único, único. Ele deixou seu memorial nas partes mais baixas da terra e o levou com ele para cima, acima de todos os céus. Ele enche todas as coisas. Deus esteve aqui. O homem está lá. O fato de que Deus esteve aqui na terra em plena glória foi dito à fé em dias passados. O Filho entre os filhos dos homens. O fato de um homem estar agora no céu, tendo passado por entre o desprezo e a afronta, a fraqueza e a humilhação da cena aqui, está sendo dito agora a fé da mesma maneira nestes dias. E a fé apreende o mistério de que é o único, o mesmo único, o único, que aquele que subiu é também aquele que desceu. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Seu encontro glorioso, para usar a linguagem de outro, pois todos os atos e deveres de seu ofício mediador foram resolvidos na união de suas duas naturezas na mesma pessoa. Aquele que foi concebido e nascido da Virgem foi Emanuel, isto é, Deus manifestado em carne. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9. Aquele que falou aos judeus,
E como o homem tinha, então, pouco mais de 30 anos, era antes de Abraão, João 8, a obra perfeita e completa de Cristo em cada ato de seu ofício, em tudo o que ele fez, em tudo o que ele sofreu, em tudo o que ele continua a fazer. É o ato e a obra de toda a sua pessoa. Deixa eu ver aqui até onde vai aqui. Acho que vai muito distante, né? Acho que a gente pode dar uma paradinha aqui, porque já são 9h30. Bateu o horário certinho. E aí agora a gente pode se dispensar aqui e deixar para a próxima semana, a partir desse parágrafo aqui. Ok?